Olá, segundo anos, tudo bom? Professor Luiz Henrique. Bom, vamos começar a estudar a Revolução Industrial. Essa revolução está inserida em um período que nós, historiadores, costumamos chamar de Era das Revoluções. Por que Era das Revoluções? Ocorreu basicamente três revoluções que marcaram esse período da história. Por exemplo, a Revolução Gloriosa, que eu já comecei a explicar para vocês, antes da pandemia. Agora nós vamos estudar a Revolução Industrial e futuramente nós vamos estudar a Revolução Francesa, certo? Que vai marcar toda a nossa sociedade contemporânea. Como eu sempre digo para vocês, contemporânea, sociedade contemporânea é a sociedade onde nós vivemos. Pois bem, Revolução Industrial. Ela ocorreu entre os séculos, vamos ver, 18 e 19, certo? Foram praticamente 100 anos para que ela se desenvolvesse, tendo início mais ou menos em 1760 e o seu término mais ou menos em 1860. Como nós dissemos em história, nós não balizamos realmente, iniciou nessa data e terminou nessa data. Nós damos uma data provável, certo? Porque na Inglaterra pode ter sido nesse período, mas em outros lugares ela começou tardiamente, certo? Então, por isso, nós não podemos falar que ela teve esse período. Mas na Inglaterra, ela ocorreu entre 1760 e 1860. Ok? Vamos lá. A Revolução Industrial, por definição, podemos colocar ela como uma transformação sem precedente no modo de produzir mercadorias, de viver, de pensar, que impressionou muitos homens naquele período. Por que uma transformação? Pois bem, nós passamos do meio de produção manufatura, que é manufatura, produzido por mãos, para uma fabricação por máquinas, uma maniquefatura, né? Vamos colocar isso aí, só para ter um pouquinho mais de ênfase, certo? Porque as mercadorias eram produzidas anteriormente por uma só pessoa. Um sapateiro, ele começava a produzir aonde? A partir do momento que ele pegava o couro da vaca, ele curtia o couro, ele preparava o couro, ele selava o couro, ele media, ele costurava, ele pintava e ele levava até o final, até onde ele vendia. Então agora não. Agora, na Revolução Industrial, vai haver uma mudança brutal no sistema produtivo. E essa mudança ela vai promover várias outras mudanças. Social, política, econômica, culturais. Entendeu? No decorrer dos nossos estudos agora aqui, nós vamos ver quais foram essas mudanças. Certo? Por que, que elas tiveram tanta importância? Certo? Continuando, aqui eu coloquei outro tópico para vocês, que é uma troca do sistema para um outro. Daí eu coloquei o tipo de energia só para exemplificar aqui uma troca pelo outro sistema, certo? Como eu já falei, ali expliquei a manufatura pela maquinofatura. E aqui o tipo de energia. O tipo de energia utilizada anteriormente, qual que era? Era força motriz animal ou humana. Agora não. Agora, na Revolução Industrial, que é a primeira Revolução Industrial que nós estamos falando, é utilizada um outro tipo de energia, que é a energia a vapor, que nós vamos ver também mais para frente, tá? E ela vai o que? Mudar a forma de pensar, de fazer, de agir dessa população, tá? E daí eu coloquei outro tópico, que é a evolução acelerada dos meios de produção. O que quer dizer a evolução acelerada no meio de produção? Como pegando o exemplo da manufatura, que o cara produzia tudo,
que acontece? Esse produtor, esse sapateiro, ele levava, vamos dizer, 3 dias para produzir o quê? Um sapato. Agora, não. Agora, com a Revolução Industrial, aquele operário leva menos de 3 horas para produzir aquele produto, aquele item. Por quê? Vai haver o que? Uma divisão do trabalho, certo? Com essa divisão do trabalho, vai haver o que? Uma aceleração nessa produção. Essa aceleração da produção, que vai ocorrer o que? Um barateamento realmente daquele produto. O que quer dizer barateamento daquele produto? Por exemplo, hoje, o que é mais barato? Eu comprar uma calça feita lá na Tecelagem Avenida, ou eu ir ali no alfaiate ali, numa confecção ali e medir uma calça para mim e mandar fazer? Com certeza é ir lá na Tecelagem Avenida comprar uma calça feita. Por quê? Essa calça foi produzida em larga escala. O que é larga escala? Houve uma produção não só de uma calça, mas de várias calças, barateando assim o que? O seu custo final, o seu preço final para o consumidor. Já aquela calça que eu mandei fazer ali na confecção, entendeu? Ela vai ser mais cara para mim, porque ela foi feita o quê? Na medida certa para mim. Então, a partir do momento da industrialização, todo o produto vai passar a ser feito, entendeu? Assim, em larga escala. Com isso, o que vai ocorrer? Muito produto, o valor do produto tende a cair. Como é pouco produto, o valor do produto tende a subir. Então, vai baratear o custo final daqueles produtos. Oi pessoal, nós vamos falar nesse slide aqui a razão do pioneirismo inglês. Quando nós estudamos o mercantilismo, nós também estudamos a Revolução Gloriosa, certo? Tudo isso tem a ver com o modo do inglês terem conseguido fazer a primeira Revolução Industrial. Os ingleses tinham uma marinha mercante muito poderosa, tinham colônias pelo mundo inteiro e conseguiram fazer a acumulação de capitais. O que são capitais? Para aquele momento, ouro e prata. Era o que rodava. Tá? A libra esterlina já existia como moeda realmente dos ingleses há muitos anos. Mas só que, nesse momento, o que valia mesmo era o ouro e a prata. É o que servia, porque naquele mundo ainda tinham muitos outros países longes que só tinham valor mesmo o ouro e a prata, certo? E esses mercantilistas, esses novos burgueses, conseguiram acumular esses capitais. E com o acúmulo desses capitais, eles conseguiram realmente financiar o que? Novos inventos, novas fábricas, entendeu? Para poder sair realmente na frente. Outro tópico é a ética protestante. O mundo inglês já tinha se libertado com Henrique V da Igreja Católica, certo? E a Igreja Católica, ela condenava o lucro e condenava a usura, né? Que era ganhar mais do que era necessário para se viver. Já na ética protestante do puritanismo e do calvinismo, naquele momento histórico, não estou condenando ninguém, eu sou um professor de história, falo de história, certo? A predestinação para o puritano e para o calvinista era muito importante. Eles acreditavam que as pessoas que nasciam predestinadas a ser ricas, a terem grandes sucessos na vida, entendeu? Eles conseguiriam a salvação eterna.
era a maneira de ver do puritano e do calvinista, certo? Aquelas pessoas que eram pobres, que não tinham sucesso, eles tinham uma predestinação que adivinha para onde? Para o reino lá de baixo, certo? Outro fator. Só para concluir, o protestantismo, ele tinha também, esses senhores, eles faziam o que nós brasileiros não fazemos, poupança. Eles poupavam realmente muito dinheiro para poder investir nas grandes navegações, nas grandes empresas. Por isso que eles conseguiram acumular capitais. Voltando aqui para a matéria-prima. O que é a matéria-prima? Matéria-prima é o que que a indústria busca para produzir aquele determinado produto. Vamos falar de indústria têxtil aqui, certo? Para se produzir o tecido, naquele momento necessitava de algodão e de lã. Então, eles precisavam realmente de algodão e lã. Essa era a matéria-prima que era necessária, certo? A Inglaterra tinha. E foi nesse período que a Rainha Elizabeth I começou realmente a fazer várias reformas lá dentro. E também vamos falar da evolução acelerada do meio de produção. Então, as pessoas começavam a fazer pesquisas, começavam a fazer estudos sobre o meio de produção, certo? E apareceram vários teóricos que nós vamos falar no final desses slides aqui. E outro fator que levou também a esse pioneirismo foi que a Inglaterra já não era mais um país absolutista. Entendeu? Existia o rei, sim, como coloquei na frase aqui. O rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento, certo? Então, aqui quem governava é o parlamento. E quem que dominava o parlamento? Adivinha quem que dominava o parlamento? Eram os mercantilistas, eram os burgueses da época, eram os protestantes da época, que são as mesmas pessoas, né? Então, o que acontecia no parlamento? Por exemplo, se houvesse 50 cadeiras, que são cadeiras, 50 lugares para parlamentos, para parlamentares lá, desculpa-me. Então, quem tivesse dessas 500, a maioria, por exemplo, 300 cadeiras de 500, ele indicaria o que? O primeiro-ministro que ia governar para o rei. O rei reina, mas não governa. O rei nesse momento era para uma figura decorativa, para declarar guerras, mais ou menos para isso. E a população realmente amava ter o seu rei, porque era uma coisa já de séculos. Bom, continuando as razões do pioneirismo inglês. Vamos lá. Como se deu realmente a Revolução Industrial na Inglaterra? Eu já falei para vocês da Rainha Forsyth, a Rainha Elizabeth I. Certo? No governo dela, começou o quê? Um cercamento dos campos. Os campos, anteriormente, eram livres. Eram comunais. Vamos dizer comunais. O que é comunais? Era comum a todos. Entendeu? As ovelhas podiam pastar tranquilamente em qualquer campo lá que ninguém ia zangar. Certo? Só que com o advento da Revolução Industrial, o que ocorreu? Havia necessidade do quê? De algodão e de lã. Certo? E onde era mais barato comprar algodão e lã era dentro da Inglaterra, né? Então, tudo começou ali. E o que aconteceu? O Império, através da Rainha Elizabeth I, ela começou a ir ao campo com seus representantes a perguntar para os camponeses se eles tinham o título da terra. O que é o título da terra? A propriedade da terra. Um papel que realmente comprovasse que eles eram donos da terra. Mas a maioria deles não tinham. Por quê?
isso foi dado para eles há séculos, porque eram dos avós, dos bisavós, foi passando de família em família e ninguém se preocupava em ter um pedaço de papel para poder comprovar a posse. Só porque naquela região todo mundo conhecia o fulano de tal, o ciclano de tal e sabia que aquelas terras eram dele. Então não havia necessidade realmente de uma posse. Só que, como eu falei para você, há uma revolução, os tempos mudaram. E os representantes da rainha falavam, então, já que você não tem o papel, para você continuar aqui, o título, né? Para você continuar aqui, você teria que apresentar para mim, entendeu? Alguma prova que você é dono daqui. E como eles não tinham como era apresentar essa documentação, o que ocorria? Eles eram mandados embora, eles eram tirados do campo e ficavam vagando pela estrada da Inglaterra. Outro ponto é a grande oferta de mão de obra na cidade. Ah, adivinha, quem que é essa mão de obra na cidade? Adivinha? Os camponeses que foram expulsos das suas terras. Certo? Eles acabavam ir para a grande cidade, morando em cortiços. O que é um cortiço? É uma casa enorme, onde tem vários cômodos, e as pessoas moravam 5, 6, 7, 8 famílias ali vivendo naquele ambiente, naquela casa, entendeu? Em um ambiente insalubre, um ambiente de promiscuidade ali, entendeu? E ficavam morando lá e iam ofertar o que eles tinham para ofertar para a indústria, a sua mão de obra, que, por incrível que pareça, não era especializada nenhuma. Eles nunca tinham feito isso, eles tinham que aprender a fazer isso, então era uma mão de obra barata. Pagava-se pouco para essas pessoas. Então, os industriais tinham mais uma maneira de ganhar dinheiro, mais uma maneira de acumular os capitais dele nessa revolução. Outra característica ou razão era a supremacia naval que a Inglaterra tinha sobre todos os outros países. Tinha uma marinha mercante forte, tinha uma marinha de guerra forte, tá? E ela exercia perante esses outros países o domínio. Quer negociar com as minhas colônias? Então quem transporta sou eu, certo? Então isso ela fazia que os donos de grandes companhias navegadoras, entendeu, ganhassem dinheiro, entendeu, em cima também do transporte marítimo dos outros países. Então só a Inglaterra podia transportar, certo? Outra situação que ocorreu, que facilitou realmente a expansão industrial da Inglaterra, porque os campos foram indo mais para dentro da Inglaterra, né? Então, se você instalasse uma indústria longe de onde que produzia o lã, produzia o algodão, ia encarecer a matéria-prima, porque teria que transportar até a indústria, né? E as indústrias, elas acompanharam também a agricultura, acompanharam também os campos. Foram se instalar também no interior da Inglaterra. A Inglaterra aproveitou disso porque a Inglaterra ela tinha um sistema fluvial de transporte do interior para o litoral, que era muito bom, rios navegáveis, e com isso ela aproveitou disso aí para poder também lançar-se como um dos pioneiros na primeira revolução industrial. Olha, a matéria-prima, além de ter realmente na Inglaterra, tinha em abundância onde? Nas colônias da Inglaterra, como eu já ouvi falando. Sendo um pouquinho repetitivo para vocês, mas não é ruim não. Entendeu? Por exemplo, vamos ter exemplo. Os Estados Unidos era considerada uma das colônias. Então, lá onde que é os Estados Unidos atual, na parte litorânea oriental dos Estados Unidos, que é banhada pelo mar Atlântico, né? Oceano Atlântico, desculpa.
essas 13 colônias foram instaladas. E as colônias que estavam mais ao sul, que é agora Flórida, por ali, elas tinham um clima bom, entendeu? Tropical, para a produção do algodão, certo? Então lá se produzia muito algodão, e esse algodão era transportado até a Inglaterra, para suas indústrias lá. Realmente eram produzido o tecido, principalmente tecido, e distribuído por restante das outras colônias. O uso do ferro e do carvão e do algodão foi uma das principais características da Revolução Industrial. O ferro, entendeu? Ele passou realmente a ter uma grande importância, porque foi através dele que poder montar maquinários como essas que vocês estão vendo aqui, entendeu? A máquina a vapor de James Watt, né? Que ele montou, tá? Em 1712, onde realmente ele revolucionou realmente a produção do tecido. Por que revolucionou? Antigamente levava-se meses para você produzir realmente um rolo de tecido. Agora não. Agora levaria horas com essa máquina de vapor para produzir um rolo de tecido. E como era gerada essa energia? Era gerada o quê? Através da queima do carvão, entendeu? Do aquecimento da água, que gerava vapor e que movimentava os êmbolos, esses êmbolos que são um pouco, que você pode ver que é mais douradinhos aqui, e fazia essa roda enorme aqui, o que? Girar, entendeu? Ela podia girar lentamente, podia girar o que? Muito rápido, dependendo de quanto pressão do vapor tinha para poder gerar lá, desculpa. Como coloquei aqui, a energia a vapor passa a agilizar toda a produção. Não só essa produção aqui. Mais tarde nós vamos ver que para baratear mais ainda o transporte e aumentar o lucro, vai se inventar o que? A locomotiva a vapor. Realmente, o que era transportável em 10 barcaças, entendeu? A um custo, vamos dizer, alto, podia ser levado em um trem com 30, com 10 ou mais vagões. Isso é muito mais barato e muito mais rápido que pelo rio. Por exemplo, um barco precisava de 30 marinheiros para poder o quê? Fazer o transporte. Já o trem, não. O trem só precisava de 12 o quê? Dois maquinistas para levar esse trem até o litoral. Então saía muito mais barato. E também uma das características que eu também já vi falando é o mercado consumidor em suas colônias. Havia um grande mercado consumidor nas suas colônias. Então o que eles produziam na Inglaterra, eles levavam para a colônia, e as colônias eram praticamente obrigadas a comprar. Por exemplo, tinha aqui no Brasil. Realmente, em uma época que a Inglaterra dominou o Brasil, realmente naquele período onde ela financiou a nossa independência, traziam até caixão para cá, e por incrível que pareça, patins de gelo para vender para o brasileiro, que nem frio faz para poder congelar lago algum. Bom, continuando as características, né? Já falei da matéria-prima abundante na colônia, né? Além dessa matéria abundante, elas eram baratas, entendeu? Porque naquele momento só quem comprava era a Inglaterra, era eles, né? Que compravam, e as pessoas na colônia que produziam lá estavam interessados nos produtos industrializados que tinham na Inglaterra, né? Então, para poder ter aqueles produtos, eles vendiam, entendeu? A preço de demanda que tinha no momento, para poder poder aquisitar, né, os produtos industrializados, né? Naquele momento, a Inglaterra tinha o que precisava para se industrializar. Vamos lá, o ferro, entendeu? Ele tinha o mineral de ferro para poder fazer um maquinário, para poder
produzir, certo? Então, todas as máquinas naquele momento eram feitas de ferro, né? E tinha o carvão. Por que o carvão? O carvão era a fonte de energia. Por que fonte de energia? Através da sua queima, ele produzia o quê? Um calor que aquecia a água, entendeu? Que gerava o quê? O vapor que movimentava o quê? As máquinas. E tinha o algodão, além das colônias, o algodão ali, que era o quê? A matéria-prima, entendeu? Mais valiosa daquele momento. Com o advento da produção de algodão em larga escala, vai mudar um aspecto social muito grande dos ingleses e também do mundo. Eu já acho que já havia dito para vocês que muitos europeus, antes dessa Revolução Industrial, eles não tinham muitas roupas. Em vez, alguns tinham na vida toda 3 mudas de roupas na vida toda, né? Uma para o dia a dia, uma para a igreja, né? E uma outra que ele substituía eles dia a dia, né? Porque era muito caro comprar tecido para fazer roupa. E com algodão, com a produção de tecido de algodão, passou o que? A baratear. A baratear o que? O feitio de uma roupa. Então, passa a muitas pessoas que não tinham condições de comprar seu tecido, sua roupa, passam também o que? A comprar esse tecido. E isso é uma revolução social, certo? E pior, aliás, melhor, é uma revolução econômica, porque passa o que? A girar dinheiro, certo? Muda todo aquele cenário social, todo aquele cenário econômico. O operário trabalhava, tinha o seu dinheiro de fome, mas tinha o seu dinheiro de fome, e podia comprar esse tecido para fazer uma roupa, entendeu? Uma roupa melhor. O alfaiate podia ir comprar, entendeu? Que comida e outras coisas também. A outra característica é o vapor, que já adiantei ali, né? A energia a vapor passa a agilizar toda essa produção. Já tinha falado para vocês, realmente. O vapor, sem o vapor, vamos dizer que não teria-se a Revolução Industrial. O vapor vai ser a peça motriz que vai gerar a Revolução Industrial. Sem o vapor, vamos dizer que não podia ter a Revolução Industrial, certo? E com o vapor vai surgir outras coisas, várias outras, não só as máquinas de tear, que é uma dessa que vocês estão vendo aqui na foto aqui que eu coloquei, que é uma fotografia da máquina de vapor do James Watt, de 1871, né? Foi ele que aperfeiçoou, tá? Em 1712, e tornou-se viável um condensador. O que é um condensador? É o que vai fazer realmente impulsionar o que? A máquina, certo? Sem esse condensador, essa máquina não funcionaria. E eu acho que eu já tinha falado para vocês também, adiantado para vocês, o mercado consumidor das suas colônias. Como eu falei, a Inglaterra tinha colônia em todo o mundo, certo? Um mercado consumidor amplo. E tudo que ele produzia, ele levava, além de vender na Inglaterra e nos países europeus também, ele levava para suas colônias. E lá ele vendia, e lá esses comerciantes compravam mais matéria-prima e traziam para a Inglaterra através da marinha mercante, que gerava mais lucro e enriquecia mais os ingleses, certo? E se tornou que um círculo vicioso econômico, entendeu? Onde a Inglaterra passou a ser a primeira, entendeu? A primeira de todos os países da Europa a se industrializar. Bom, já tinha dito para vocês que foi o setor têxtil, né? Que é o setor têxtil? São as fábricas que produziam algodão e lã, né?
teavam o algodão e lã. Tá? Eles foram responsáveis pela Revolução Industrial. Foi através deles que teve a possibilidade da Revolução Industrial. Com o advento da máquina de vapor, que houve um aumento da produtividade, né? Com o aumento da produtividade, houve um barateamento no custo final do produto e o produto se transformou mais acessível a todo o mundo. E a outra característica foi a necessidade do maior volume de matéria-prima. Se produzindo mais, tendo um mercado de consumo que vai consumir mais, havia o que? Uma necessidade de aumentar o que? O volume de matéria-prima. O que é o volume de matéria-prima? O algodão, a lã, o carvão, certo? Então havia uma necessidade de aumentar. E por isso que houve o cercamento dos campos, por isso que os ingleses passaram a investir nas 13 colônias aqui da América do Norte, nos Estados Unidos, para a produção de algodão, certo? Por incrível que pareça, o algodão produzido nas Américas é o algodão de melhor qualidade de todas as outras colônias. As outras colônias da Inglaterra não tinham, vamos dizer, não era tão boa como é produzido lá nos Estados Unidos. Até o algodão produzido no Brasil, entendeu? Não era tão bom como produzido lá. Mas no Brasil também se produzia algodão. Nós vendíamos algodão para eles também. Aqui, outro tópico, o uso do algodão em complemento ao uso da lã. Tá? Então, realmente, antigamente se usava mais tecido de lã. Como nos restantes do mundo não é tão frio como na Europa, realmente o algodão ele substituiu realmente vamos dizer, a preferência deles na produção. Mas havia um misto ainda de algodão e de lã na produção realmente dos tecidos. O incremento da produção industrial inglesa, realmente, com novas tecnologias, novos mercados, realmente a produção inglesa só tinha que aumentar, né? Como eu já falei para você, tinham rotas, estradas que eram rios, tinha a marinha mercante que levava e trazia matéria-prima e tinha as pessoas que tinham dinheiro sobrando para investir, então a indústria, então tinha pessoas querendo investir nessas indústrias e isso melhorou teve o que? Um incremento. O incremento nada mais é que a injeção de quê? De capital, a injeção de dinheiro para melhorar, para aumentar a produção, certo? Aqui eu também trouxe para vocês uma outra nem foto é um desenho, né? A Walter Farmer de Richard, desculpa, não sei ler esse nome, em 1769 ele patenteou a máquina de fiar impulsionada pela força hidráulica, depois adaptada para funcionar como energia a vapor, entendeu? Olha só como que eram as máquinas antigamente e hoje. Se vocês olharem a máquina hoje em dia, vocês vão assustar, entendeu? É um monstro, entendeu? E como já falei para vocês aqui, ó, sempre falei lá nos anteriores, houve um barateamento, entendeu? De tudo que eles produziam. Ok? Olá pessoal, professor de novo. Nós vamos continuar sobre a Revolução Industrial. Agora nesse slide, nós vamos tratar da nova divisão do trabalho, o proletariado e a alienação do trabalho. Proletariado fabril, tá? É a nova classe social que vai surgir do processo revolucionário, certo? Daí eu coloquei aqui proletarium, em latim significa aquele que sobrevive a partir de sua prole. Prole quer dizer de seus filhos, certo? Para explicar essa parte, eu vou ler essa parte de baixo aqui. Olha só. Baixos salários obrigavam os proletariados a terem vários filhos para conseguir aumentar o rendimento da família. Então daí vem essa palavra aqui em latim,
proletarium, certo? Que significa viver da sua prole. Não é que ele só vivia, não é que ele ficava parado vendo seus filhos trabalhar. Não, ele necessitava também do serviço seus filhos, para eles poderem ter uma vida melhor. Se eles não tivessem esses filhos, eles não conseguiriam, porque naquele momento não tinha nenhuma das vantagens trabalhistas que nós temos hoje, certo? Como FGTS, PIS/PASEP, férias, uma jornada de trabalho de 8 horas. Inclusive, lembrando, esse operário fabril, junto com seus filhos, junto com suas mulheres, eles eram forçados a trabalhar em um serviço repetitivo e exaustivo, com jornadas até de 14 a 18 horas diárias. Eles só paravam ali, rapaziada, só para comer rapidamente, e nesse momento comiam e também iam fazer as suas necessidades, certo? Ou fazer necessidade dentro da fábrica mesmo. Olha como que era horrível, né? O que? Os meios de produção lá, como eles não tinham realmente, era insalubre mesmo lá as fábricas, certo? Daí tem outro tópico, o operário participava de apenas de uma fase da produção, a nova divisão do trabalho. Aí vem a parte que eu li lá em cima, tá? A alienação do trabalho. O que quer dizer operário participava apenas de uma fase da produção? O que vem dizer isso? Por exemplo, o artesão anterior, que era um manufatureiro, que não era fabril, que não tinha fábricas ainda, certo? Ele participava de todo o processo da confecção de um produto. Vamos pegar um caso de um sapato. É o mais fácil que tem aqui para nós entendermos, certo? O sapateiro, o artesão sapateiro, ele pegava o couro, curtia o couro, preparava o couro, moldava, pintava, colava, pregava e vendia aquele produto. Já agora, esse operário fabril, esse proletariado fabril, ele não faz mais toda a fase da construção do produto. Vamos colocar em questão o sapato. Lá já tem uma divisão realmente desse trabalho. O que é a divisão? Um corta o couro, um molde o couro, um corta o couro, um prega a sola, um pinta, um empacota, um leva para o mercado, um negocia. Então, toda a fase que leva para você produzir um sapato e levar ele para o comércio já está dividido, certo? Nunca o cara que começou a curtir o couro vai ser o mesmo cara que vai transportar até os meios, de conta, as barcaças, os trens que vão levar ao mercado consumidor. É sempre outro. Então, o que é a alienação? Aquele operário, ele passa o quê? A só fazer uma parte. Ele não vê o serviço como um todo. Então ele está alienado só a fazer aquilo lá. E se vocês lembrarem, tem um pequeno filme do Charlie Chaplin, onde ele faz uma crítica muito grande sobre esse serviço. Mas já aqui no século XX, que ele começa a apertar vários parafusos, e quando ele vai embora ele fica como se tivesse apertado o parafuso várias vezes, entendeu? Então é isso. Tem caras que hoje em dia está escrito assim lá, mecânico, trabalha na Auto Latina, que faz os veículos da Volkswagen, né? Que está escrito qual que é a sua função? Mecânico. Que você vai e pergunta para o cara o que ele faz? Aperta um parafuso. Então, mas é mecânico, certo? Bom, como eu falei, só para lembrar, entendeu? As primeiras fábricas fizeram uma intensa utilização do trabalho infantil e das mulheres, porque as máquinas não eram tão boas como hoje em dia, elas enrolavam, né? Elas enrolavam os fios, e quem é melhor para desenrolar um fio? Quem que tinha uma mão fininha para botar a mão lá dentro para desenrolar o fio para as engrenagens continuarem a funcionar?
mãos pequenininhas de crianças, mãos delicadas de mulheres, certo? E elas colocavam suas mãos lá dentro, entendeu? Para poder desenrolar e a máquina a voltar a trabalhar, né? Mas tem, como já falei, eram lugares perigosos, insalubres, certo? Muitas dessas crianças, muitas dessas mulheres perderam dedos, mãos, braços, porque quando enganchava, às vezes travava lá, o que a máquina voltava o que a funcionar, né? E podiam cortar realmente os seus dedos, suas mãos e seus braços, entendeu? A vida desses trabalhadores fora lá da fábrica também era realmente difícil. Eles viviam em residências dos que os próprios industriais muitas vezes fabricavam nos subúrbios, né, que era um lugar mais afastado dos centros. Para quê? Para poder essas pessoas terem tempo de poder descansar e voltar a trabalhar, tá? Ficava perto das suas fábricas e lá eles exploravam o máximo, tá? Só que esses lugares eram conhecidos como cortiços, né? Normalmente tinha um ou dois cômodos. E esse cômodo é usado para tudo, né? Para dormir, cozinhar, lavar roupas, alimentar, brincar, né? E toda a família dividia isso aí e geralmente nesses cortiços havia um só banheiro, entendeu? E as pessoas vinham de lá sujas, né? Muitas vezes nem queriam tomar banho, já dormiam sujos mesmo, né? E as doenças se alastravam lá, tinha uma só torneira de água, né? Que vinha da rua, né? E essa água era jogada na rua, o chão era aquele chão batido que não tinha calçamento e o esgoto sempre era a céu aberto, né? E com isso ocorria o quê? Inúmeras epidemias como cólera, né? Que fez muitas vítimas nessa época, né? E essas epidemias, entendeu? Sempre acompanharam a população humana, né? Entendeu? E eles tinham poucos recursos para se alimentar. Muitas vezes era uma torta de banana, de batata, né? que é um produto oriundo também das Américas, né? Que dá muita energia, né? E os pontos de encontro, de diversão desses operários, muitas vezes eram aqueles bares, em inglês chamado pubs, né? Lá eles conversavam, lá eles se distraíam, lá eles jogavam e tinham os seus assuntos de interesse. Era assim realmente a vida desses homens lá. Dando continuação à nova divisão do trabalho, né? Vamos falar da urbanização, tá? Eu já dei um pequeno passo lá, né? Graças às indústrias, essas cidades cresceram muito, entendeu? A população que era na Inglaterra antes da Revolução Industrial tinha uma predominância rural, tá? Agora ela passa a ser predominantemente urbana. Por quê? As máquinas a vapores também foram por campos. Foram substituindo o quê? Os operários. Foram cada vez mais deixando pessoas mais desempregadas, tanto no campo como também na cidade, certo? E essa população cresceu e houve uma urbanização desordenada. Esse crescimento foi desordenado. E as autoridades naquele momento não ligavam muito para esse desordenamento da população, né? Eles queriam mais que a população realmente morresse pelas doenças que tinham lá, certo? Com isso, as cidades que antigamente eram praticamente cidades que só tinham centro, né? E os lugares mais afastados eram considerados rurais, né? Agora começa a surgir bairros operários, como falei anteriormente, próximo das fábricas, com mais condições de vida.
eu adiantei aquela parte lá do outro, né? Aqui eu coloco. E para confirmar o que eu estava falando, entendeu? Aqui é uma foto, tá? Essa foto aqui, por incrível que pareça, vocês podem falar, pô, naquela época tinha foto? Não, não tinha foto ainda, tinha foto ainda. Por incrível que pareça, essa foto ainda é do século XIX ainda, certo? Onde aparece algumas crianças ainda fazendo trabalho infantil, certo? Colocando em jogo as suas vidas nessas máquinas que realmente ceifaram muitas vidas. E só colocando um ponto que eu esqueci no slide passado, entendeu? O salário pago a um operário homem, entendeu? Operário homem, mais ou menos, vamos dizer que seriam $10 a hora. Vamos colocar, não era $10 a hora, né? Vamos colocar $10 a hora. A uma mulher, a mulher desse operário, era pago $5 a hora. A uma criança dessa aqui era pago $2,5 a hora. E eles tinham a mesma jornada de trabalho que os homens. Olha a diferença do serviço dessas crianças aqui, certo? Então tinha realmente, entendeu? Tinha uma exploração, realmente uma exploração muito grande pelos capitalistas sobre esse operariado aqui. Continuando a falar sobre os proletariados fabris, né? Bom, eles não ficaram quietos pelas condições de trabalho que eles tinham, né? Esses operários, eles começaram a fazer alguns levantes, como a sabotar, destruir máquinas, porque eles consideravam as máquinas responsáveis pela miséria e pelos baixos salários que eles tinham, né? Um dos primeiros levantes, o mais conhecido, foi conhecido por ludismo. Ned Ludd que é um operário, teria quebrado a máquina do seu patrão. E esse movimento se espalhou por todas as regiões vizinhas aonde ele trabalhava, né? E em 1811, na cidade inglesa de Nottingham, né? Houve essa façanha do Ned Ludd. A repressão sobre eles foi grande, né? O parlamento aprovou uma lei onde condenava a pena de morte por forca de todos esses operários, certo? E eles não pararam por aí, certo? Houve, durante o século XIX, outros levantes, como o massacre de Peterloo, tá? Onde as pessoas começaram a protestar sobre essas condições ruins de trabalho, né? E terminou em tragédia, onde 11 deles foram mortos, né, pela polícia. Outro ocorreu já nos anos 30, né, onde houve a Carta do Povo. Essa Carta do Povo foi o primeiro movimento em massa realmente que ocorreu lá, né? Nesse manifesto teve mais de 1 milhão de assinaturas. Eles exigiam para eles, né, o voto secreto e extensivo a todos os homens, porque nem todos votavam, porque tinha lá uma cláusula que a pessoa tinha que ganhar X% para poder ter, por ano, poder ter direito a voto, né? A abolição do voto censitário para o parlamento, do qual até é uma intenção que os ricos podiam ter, entendeu? Um sistema que os ricos tinham para poder valer mais o voto deles. E o pagamento de salários aos deputados para que os trabalhadores também pudessem se candidatar, certo? E até então era a classe rica que realmente
era lá do parlamento, eles não precisavam de salário, mas quem se dedicava lá ao parlamento tinha que ter seu próprio sustento. E os operários não podiam se dedicar tudo lá porque eles não tinham como se sustentar. Tá. A Carta do Povo deu origem a um movimento chamado cartismo. Esse movimento exigia um monte de coisas que era necessário para essa conquista, né? Por exemplo, a limitação do trabalho das crianças entre 10 e 13 anos a 48 horas semanais e de 13 a 18 a 69 horas semanais, como a proibição mais para frente do trabalho infantil e feminino nas minas, também a supressão dos impostos sobre os cereais importados, como trigo, que encareceu o preço do pão, o estabelecimento de uma jornada de trabalho de 10 horas diárias, a limitação do trabalho das mulheres a 60 horas semanais e o estabelecimento de uma jornada de 8 horas. Eram todas essas reivindicações que eles tinham nessa carta. Nessa carta da Carta do Povo, que foi denominada cartismo, né? E eles tentaram e conseguiram algumas dessas reivindicações. Ok? Pessoal, vamos falar dos teóricos, né? Liberalismo e capitalismo dos pensadores dessa época. Tem o Adam Smith, um autor de um livro chamado De Riqueza das Nações. Tinha como base o pensamento liberal, onde ele defendia a ausência do Estado. O que é o Estado? A República, né? No controle da economia de qualquer forma. Dava ênfase à divisão do trabalho, entendeu? Ele sugeria que realmente a divisão do trabalho era benéfica. Ele tinha ênfase também na riqueza, que é o resultado do trabalho humano. Ele apoiava o trabalho, entendeu? Anteriormente a esse momento histórico, nós vimos que existia o Estado absolutista, entendeu? O trabalho não era valorizado. Agora, com Adam Smith, o trabalho humano passa a ser valorizado. E o sistema econômico que ele defendia é o capitalismo. Pensamento liberal. O que é o pensamento liberal? Ele queria que tudo fosse, não tivesse nenhum mão do Estado realmente no controle da economia. Que qualquer um produzia e quantidade que quisesse, do jeito que quisesse. Mas isso, pela história econômica das nações que a gente já estudamos, isso não dá bem certo, né? Então, mas nesse momento também era um capitalismo selvagem, vamos dizer bem assim. Cada um fazia o que quisesse. E o Estado nesse momento estava ganhando muito dinheiro, então ele não interviu. E a divisão do trabalho realmente era a melhor forma de obter lucro, né? E o capitalismo com a melhor forma de ganhar dinheiro, certo? Outro pensador é o Karl Marx, onde ele escreveu Capitalismo, que tinha uma teoria que o capitalismo só existia como existia um pagamento de salário ao trabalhador. No pensamento dele, a partir do momento que a mais-valia, que ele falava, o que é ser a mais-valia? É o que era roubado, falando em linguagem correta, pelo capitalismo, pelo dono, pelo empresário, do trabalhador, da força do trabalhador, entendeu? Quando isso parasse de ser feito, então o capitalismo desapareceria. Na mentalidade dele, o capitalismo ia fazer uma evolução para o socialismo. Para ele, era uma forma que ele estudou, entendeu? Que ele verificou, que era uma forma normal. O capitalismo um dia passaria, o capital todo um dia passaria para a mão do trabalhador. Porque para ele não era justo, entendeu?
Não era justo o patrão entrar com dinheiro, o trabalhador entrar com a força do trabalho e o trabalhador não receber partes iguais na produção desse bem final. Para ele, todo trabalhador devia receber as mesmas partes iguais da produção. Por exemplo, um sapato era R$100, 50 para o dono da fábrica e 50 era dividido para os trabalhadores, que isso nós sabemos que não acontece. Max Weber é outro pensador. Ele tinha como capitalismo um sistema baseado na mercadoria e na sua compra e venda. Correto. Isso é o capitalismo. A gente produz, a gente vende. É o capitalismo. O capitalismo industrial tem ênfase na produção em grande quantidade de qualquer produto, é normal. Quanto maior a quantidade, menor o preço e maior o consumo. É a base do capitalismo. Nós chamamos isso aqui de lei do mercado. O que é lei do mercado? Há um tempo atrás, agora, meses atrás, nós verificamos que a carne bovina no Brasil, para quem acompanha as redes sociais, para quem acompanha os seus pais fazendo compras diárias, vocês viram que o preço da carne subiu, enorme. E o que aconteceu dentro das cozinhas, dentro das nossas mesas, em cima das nossas mesas? Nós deixamos de consumir a carne, certo? Passamos a consumir o quê? O frango. Como deixamos de consumir a carne, pergunta para os seus pais o que ocorreu. Ocorreu que pouca procura, muito produto oferecido, o preço da carne que subiu, ela passou o quê? A diminuir, certo? Passou a diminuir os seus valores. E aconteceu o contrário com o frango. Como a procura foi maior, o preço do frango subiu. Por quê? Vamos explicar. Anteriormente se consumia X quantidades de frango. Agora se consome X mais 5 vezes a quantidade de frango. Então quer dizer que tem pouco produto para muita procura. E nesse momento o preço do frango também tende a subir. Então essa é a lei, assim que funciona a lei do mercado. Quando tem muita oferta de produto, entendeu? Muita oferta de produto, o preço cai. Pouca oferta de produto, o preço sobe. Por isso tem meses que, pode perguntar para sua mãe, entendeu? Que o leite ele sobe de valor. E tem meses que o leite ele desce de valor. Certo? Porque tem a intersafra que a gente fala. A seca, a vaca passa a produzir menos leite e o preço do leite sobe e a gente para de consumir. E para de consumir porque subiu, né? Porque tem pouca quantidade. Certo? O outro item, o capitalismo tende a concentrar em grandes empresas vinculadas a um sistema bancário. É hoje, o que existe hoje, certo? É onde que está o dinheiro? No sistema bancário. Quando o capitalista ganha seu dinheiro, ele vai depositar onde? No sistema financeiro. E lá no sistema financeiro é guardado esse dinheiro. E esse próprio banco, ele passa a fazer o que com esse dinheiro guardado? Ele passa a emprestar a pessoas que querem crédito. Certo? Mas garantindo a esse empresário que depositou lá, quando ele precisar desse dinheiro, vai ter lá para ele poder sacar. Vamos falar também da Revolução Industrial na Europa, né? Ela ocorreu na França um pouco mais tardia, porque a França não tinha passado pelo processo da Revolução Gloriosa que teve, né? A França, nesse momento que a Revolução Industrial ocorria lá na Inglaterra, ela tinha uma prevalência toda agrária, né? Não tinha indústria,
Então tudo que ela produzia era tudo em bens de matéria-prima, arroz, essas coisas. Não tinha indústrias tão especializadas como a Inglaterra tinha. E o investimento da França era tudo em indústrias de luxo, indústria de consumo, como móveis, entendeu? Era o que era tradicional no país, mas não era, e era uma indústria, um produto que não era acessível a todos. Então, como eu falei, era um produto caro que nem todos podiam consumir. E nesse país, em grandes revoluções, né, vai ocorrer a Revolução Francesa, né, que é um outro assunto, né? Mas só depois dessa revolução, quando Napoleão toma o poder, né, que vai ocorrer realmente a industrialização na França, né? Que Napoleão vai incentivar, entendeu? Fazer vários incentivos para poder ocorrer essa revolução. Então isso nós vamos deixar para estudar lá na Revolução Francesa. Ocorreu também na Alemanha, já tardiamente, tá? A Alemanha vai participar realmente mais da segunda Revolução Industrial, tá? Naquele momento a Alemanha não era Alemanha, ela era dividida em dois países, né? A Prússia e a Áustria, tá? Entendeu? Dois reinos germânicos, tá? Então eles não tinham assim ainda no começo da revolução, da primeira revolução industrial, um grande, realmente não tinha muito ênfase, mas eles vão aparecer quando a gente vai estudar a segunda revolução industrial. Mas aqui eu coloco que eles já tinham um processo industrial, tá? Pequeno, porque eles tinham podia gerar energia, que eram grandes jazidas de carvão e ferro, mas futuramente eles vão aparecer já na segunda revolução industrial. Daí eu coloquei aqui Zollverein, que era a união aduaneira entre os reinos germânicos que a Alemanha fazia, né? Certo? Para poder facilitar realmente vamos dizer, a comercialização da sua pequena indústria. Isso vai facilitar realmente que esses países como a Prússia, Áustria, Polônia e outros, entendeu, entre realmente na Revolução Industrial. E eles também, naquele momento, eles também estão saindo daquele processo absolutista também que houve também na Europa também. Eles vão abolir a servidão. Por que abolir a servidão? Um servo não recebe salário. Servidão. Ele é um pouco diferente de escravidão, certo? O servo, ele serve a vida toda ao seu senhorio, mas o seu senhorio, ele não tem posse dele como um objeto, como acontece na escravidão. Então, com a abolição da escravidão, o que vai acontecer? Essas pessoas que antigamente eram servos, eles vão passar a receber um salário, e eles vão passar também a consumir dentro da sua indústria, certo? Mas essa parte aqui da França e da Alemanha nós vamos deixar para estudar mais para frente, tá? Obrigado.